Olá, estamos mais uma vez com os caminhos da fé. Esse é o momento de ouvirmos a palavra de Deus e essa palavra que nos orienta, inspira, mostra os caminhos da fé. E a fé é justamente esse caminho de santificação. E só se santifica o coração quando nós permitimos que a palavra entre em nossa vida e que a palavra transforme a nossa vida. Seremos verdadeiros filhos de Deus e seremos verdadeiros cristãos se a palavra cair no nosso coração. É dito que a palavra é como a chuva que cai. Ela não cai na terra e não volta para o céu sem produzir o seu efeito. Mas é dito também que a palavra é como uma semente, ela tem que morrer para poder produzir fruto. Então essa palavra tem que ser sepultada no nosso coração de forma que essa palavra possa produzir o fruto adequado à nossa vida. Hoje vamos meditar sobre a ascensão de nosso Senhor. Ser assento aos céus é subir por suas próprias forças à eternidade. E é justamente esse gesto que nosso Senhor Jesus Cristo fez. No dia de hoje, ele subiu aos céus e foi sentar-se à direita de Deus Pai, como professa a nossa fé. Jesus sobe aos céus. E isso é relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 até no versículo 2 e até o versículo 11 dos Atos dos Apóstolos. Diz lá que Jesus subiu a montanha. Ele subindo a montanha estava com os seus apóstolos. E ali os apóstolos prostraram e adoraram. Veio uma nuvem e o recobriu no momento em que ele estava subindo. Estes são alguns sinais. Veja que depois ainda apareceram 2 anjos, ou dito como homens, e que disse: olha, por que estáis admirados, olhando para o céu, olhando para aquele que subiu? Ele voltará, e voltará glorioso. Então, nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo de 1 seguintes. Quando nós olhamos ali, vemos alguns sinais importantes. A primeira coisa é subir a montanha. A montanha é sempre símbolo de um encontro pessoal com Deus. É sempre símbolo de um encontro generoso com Deus. Toda vez que falar de subir a montanha, é eu me aproximar mais de Deus. Para subir a montanha, existe um caminho estreito. E esse caminho estreito é o caminho do céu. Por isso que Jesus, numa outra passagem, vai dizer que quem quiser me seguir vai ter que passar pelo caminho estreito. Esse caminho estreito mostra o caminho da eternidade. Esse caminho cabe só você, cabe só eu. Não cabe mais ninguém. Não é uma salvação comunitária, mas é uma salvação individual. A misericórdia, ela não é comunitária, mas a misericórdia é individual. Então, para subir a montanha, você vai pelo trilho, e esse trilhozinho é justamente estreito, cabe você. E um de cada vez. É o chamado caminho da roça, né? Cabe um de cada vez e nesse caminho, até chegar ao topo. Quando se chega ao topo, encontramos-nos com Jesus. E ali diz a palavra que os apóstolos se prostraram diante de Jesus. E no momento que se prostraram diante de Jesus para adorá-lo. É o reconhecimento do ser humano diante da divindade. É o reconhecimento do ser humano que Jesus não é um homem simples, mas é Deus conosco. É o reconhecimento do ser humano que Jesus é Senhor. Prostrar-se só se prostra realmente diante daquele que é Deus e diante daquele que é Senhor. Por isso, no momento que você parar e para a oração, você dobra os joelhos diante de Deus, nosso Senhor. Ora ao Senhor teu Deus que te escuta, prostrado por terra, no sinal de humilhação, mas no sinal de reconhecimento que o Senhor é todo-poderoso. O segundo sinal importante ali nesse momento, além desse encontro pessoal na montanha, devemos lembrar, quando você vai num lugar bonito, numa montanha, né? Um exemplo, Campos do Jordão, você vai lá em Campos do Jordão, sobe as montanhas lá, as nuvens ficam aos seus pés. Quando você está em cima da montanha, no topo, dá a impressão que você vai caminhar sobre as nuvens. Quando não tem nuvem, fica lá aquele lugar aberto, bonito, e você vê todo o vale. Então, isso é para nos mostrar que estamos mais próximos de Deus. E é interessante, quando você desce
da montanha, você está em paz, você está equilibrado, você conseguiu reater as tuas forças, você conseguiu fazer com que as tuas forças voltassem, o teu ânimo, e a visão de mundo parece que se renova. Estar diante de Jesus na montanha é renovar o coração, é renovar o ânimo para voltar lá na Jerusalém, é renovar o ânimo para voltar às origens, ao amor primeiro. Então, por isso que Jesus está na montanha. Prostrados, eles adoram a Jesus. Prostrados, eles adoram aquele que é Deus e adoram aquele que é Senhor. Jesus então começa a subir a montanha. E nesse momento da subida da montanha, Jesus começa a desaparecer no meio das nuvens. Aqui tem um símbolo importante, a nuvem. No Antigo Testamento, nós podemos ver por várias vezes a passagem que diz que uma nuvem no deserto cobria o povo de Israel. E ali era sinal da presença de Deus Pai, que protegia o seu povo do calor do sol, causticante que era, e ali ele protegia. Em outros momentos, nós vemos a presença da nuvem. Quando Moisés entra na tenda para a oração, ali é uma nuvem baixa no lugar e ali ele tem um encontro pessoal com Deus. Diz a palavra que Moisés saía da tenda e era necessário cobrir o seu rosto, porque o seu rosto brilhava como luz. Por quê? Encontrou-se com o Senhor nosso Deus. Um outro momento foi aquele que Moisés subiu a montanha. E a palavra diz que uma nuvem cobriu o topo da montanha e da nuvem saía raios e trovões, né? Era a voz de Deus. E Moisés falava com Deus, Deus ditava a lei para Moisés. Outra passagem do Novo Testamento, nós podemos encontrar lá Jesus Cristo. E ali uma nuvem, da nuvem sai uma voz, no momento do batismo de Jesus, da nuvem sai a voz, este é meu Filho amado, em quem eu botei toda a minha esperança, toda a minha confiança. Então a nuvem, quando nós lermos isso na Bíblia, devemos notar que é a presença de Deus Pai, é a figura de Deus Pai agindo no meio da história. E nesse momento que a nuvem, Jesus entra na nuvem, é o momento do encontro daquilo que é divino com aquilo que é humano. É Deus Pai resgatando toda a humanidade em Jesus Cristo. Toda a humanidade é salva em Jesus Cristo, por isso dizemos que a ascensão do Senhor já é a nossa vitória, porque se Jesus subiu aos céus e ele disse, eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo, e ele disse, eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para vocês. Então, significando que lá tem muitas moradas, ele próprio disse isso, e significando que então todos nós somos destinados à eternidade, destinados ao céu. Você e eu somos destinados ao céu, uma promessa eterna, mas não para por aí. Daqui a pouco voltamos e vamos ouvir uma outra parte dessa palavra. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e Montagem Industrial de Mococa e região, onde você, trabalhador, está garantido e coberto pelos seus direitos trabalhistas. Departamento Jurídico com tempo integral no sindicato, convênios médico e odontológico, colônia de férias na cidade de Mongaguá, assistência dos diretores, monitorados com veículos novos para toda a região. Visite-nos em Mococa, na entrada da Coab 2, telefone 3656-3382, em São José do Rio Pardo, no Centro, telefone 3608-8018. Trabalhador, venha fazer parte desta família. Voltamos com você nos caminhos da fé e nós estamos refletindo sobre a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. E veja, nós paramos naquele momento que Jesus subia aos céus e mergulhava nas nuvens e desaparecia nas nuvens.
No momento que isso acontece, os apóstolos continuam lá, os 11 apóstolos continuam lá embaixo e admirados, extasiados com tal grande maravilha, né? E devemos lembrar um detalhe muito interessante da humanidade dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos olharam para Jesus e disseram: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? Veja, isso é um pensamento completamente egoísta e é um pensamento completamente humano. Por quê? Porque eles não estavam preocupados com a salvação ou com a vida eterna ou com as coisas do céu. Mas eles estavam meramente preocupados com as coisas humanas. Restaurar Israel significa: Jesus, será que é agora que o Senhor vai dar comida de graça de novo para o nosso povo? Será que é agora que o Senhor vai dar proteção para o nosso povo? Será que é agora que de repente o Senhor vai dar saúde para o nosso povo? Será que é agora que o Senhor vai se tornar rei de Israel? Então eles estavam ainda preocupados com coisas humanas. E aí Jesus não responde a questão. Porque a resposta vem agora, pelos anjos. Os 2 anjos que apareceram em forma de homem e diz: por que vocês estão olhando para o céu? Aquele que foi, vai voltar. E aí neste momento é mostrado que ultrapassa a visão humana. Não é meramente o restaurar Israel, mas é o restaurar a humanidade. Não é meramente dar de comer a um alimento perecível, mas é um alimento para a vida eterna. E é justamente isso que a gente precisa fazer a passagem, ou aquilo que nós chamamos de Páscoa, que é passar dessa realidade humana para uma realidade divina. Poderíamos dizer, é preciso estar com os 2 pés no chão, mas com o pensamento no céu. É preciso trabalhar neste mundo, mas voltar o nosso olhar para o céu. É preciso lembrar que nós estamos neste mundo e somos caminheiros nesse tempo, mas é preciso lembrar que todas as coisas que fazemos aqui é um projeto da realidade do céu. O reino de Deus está no meio de vós. Então muda toda uma realidade. A presença dos 2 anjos é para mostrar isso. Aliás, os anjos, em muitos outros momentos da Bíblia, apareceram de parelho, de 2 em 2. Quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, lá no tempo de Abraão, Abraão estava lá esperando, queria um filho, e de repente aparecem 2 anjos e dizem para ele: olha, daqui a 1 ano você vai ser pai de Isaac, e nós voltaremos aqui para ver. E os anjos foram para a sua missão, que era destruir Sodoma e Gomorra. Quando nós olhamos na ressurreição de Jesus, 2 anjos novamente falam para as mulheres: olha, ele não, aquele que vocês procuram não está entre os mortos, ele ressuscitou, vai e conta para todo mundo. E agora de novo, 2 anjos, e tem outras passagens, é claro, que 2 anjos. Por que 2? Porque um apoia a palavra do outro, um é suporte para o outro, né? É como se fosse testemunho, um é testemunho do outro e dá suporte à palavra do outro. Então os 2 anjos dão testemunho de que Jesus é Senhor e que Ele voltará, não só para restaurar Israel, mas para restaurar a humanidade, a salvação definitiva, a libertação definitiva da humanidade, né? Então isso é muito importante. A palavra também diz no Evangelho, né, diz assim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 16 a 20, diz assim, da ascensão do Senhor, e diz ali, Jesus falando com os seus, diz que toda autoridade me foi dada, no céu, na terra e sobre todas as coisas. E é interessante isso porque em outra passagem vai dizer que este mundo foi entregue a Satanás. Só que agora Jesus afirma: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Então não existe outra autoridade neste mundo, mesmo que tenha sido uma determinada palavra dizendo que foi entregue a Satanás, não pertence mais a Satanás. O Senhor é o Senhor de todas as coisas, do céu e da terra. É Ele que governa todas as coisas do céu e governa todas as coisas aqui na terra. O máximo que Satanás hoje poderia fazer é te tentar. Só isso.
Ele não pode botar a mão, ele não pode tomar posse, ele não pode governar, porque o governo agora é de nosso Senhor Jesus Cristo. O governo agora das coisas da terra e o governo agora das coisas do céu é de Jesus Cristo. É Ele que vai dirigir tudo isso e é Ele que vai governar. Por isso a palavra de Mateus vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa autoridade se confirma pela própria palavra. E Jesus então olha para os seus e dá a missão: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho e tornai todos meus discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O grande segredo da missão não é o batismo, mas é o anúncio, é o discipulado que você e eu devemos ter. Quando somos chamados ao discipulado, quer dizer que eu aceitei o Cristo na minha vida, quer dizer que eu permiti que Jesus Cristo se tornasse Senhor da minha vida, e nesse momento que eu aceito Jesus como Senhor, eu escuto a sua palavra, a palavra penetra no meu coração e eu sou capaz de dar uma resposta generosa aos apelos de nosso Senhor. Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho. A pregação precede o batismo, a pregação chega antes do batismo. E depois que eu aceitei o Cristo, me tornei cristão e aceitei essa palavra que cai no meu coração, eu posso me tornar filho de Deus. Pelo batismo eu apago o pecado original e também me torno filho de Deus. Então é a missão. E isso é imprescindível, porque, em primeiro lugar, eu devo escutar a palavra. E você, como cristão, deve ter orgulho da tua fé, deve ter alegria de ser cristão, de dizer: que bom, eu sou cristão, eu assumo Jesus na minha vida, Ele se torna o Senhor da minha realidade, e eu transformo o meu coração e todo o meu viver por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, você se torna corpo místico de Cristo. Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Por isso a palavra também nos é dita lá de Efésios, no capítulo 1, versículo 17 a 23, nos diz lá que Jesus é a cabeça, nós somos os membros. Por isso devemos estar com a cabeça no céu e os pés na terra. Como membros do corpo místico de Cristo, devemos viver justamente aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos anuncia e nos ensina. Viver o que Ele nos manda, devemos nos tornar pessoas obedientes. E sabemos o quanto é difícil a obediência. Obedecer é muito complicado. Obedecer se torna difícil porque nós temos uma vontade própria, uma vontade louca de realizar as nossas próprias coisas, os nossos próprios desejos, mas obedecer se torna difícil. Em algum lugar que eu fui por aí, quando eu falei que o filho deveria obedecer pai e mãe, eu já vi de longe uma cabecinha meneando lá no meio do povo, meneando dizendo não, que filho não tem que obedecer pai e mãe. Ora, se eu não sou capaz de obedecer a pai e mãe, imagina então obedecer aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensina. Se eu não sou capaz de obedecer um patrão, a patroa, imagina muito mais obedecer a nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz: se eu não sou fiel nas pequenas coisas, nas grandes coisas também eu não vou conseguir. Ora, Jesus Cristo te chama a obediência, e uma obediência de entrega. Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Nossa Senhora foi obediente a Deus quando ela disse: faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, quer dizer, a palavra nos mostra que é imprescindível e é importante para o cristão aprender a obedecer e aprender a submeter à vontade de Deus. Torna a dizer, Jesus é a cabeça, nós somos os membros. A cabeça manda, o corpo obedece. A cabeça diz e o corpo faz. Então, é a submissão dos membros à cabeça. No nosso corpo funciona da mesma forma. Nossa cabeça determina uma coisa e todo o nosso corpo faz. E é assim que deve ser. E Jesus Cristo nos pede apenas uma coisa: amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Compreende isso? Se somos capazes de compreender isso, precisamos aprender a viver.
Como membros do corpo de Cristo, precisamos acatar isso. Jesus Cristo amou tanto o Pai, que obedeceu ao Pai ao extremo. Jesus Cristo amou tanta humanidade, que deu a sua própria vida e derramou o seu sangue precioso para salvar a humanidade. Você é nosso convidado. Aceite Jesus de verdade na tua vida. Transforme a tua realidade. Seja um homem e uma mulher novos. Sejam restaurados no sangue de Jesus, pois foi esse sangue precioso derramado por tua causa, para a tua salvação, que te garante a vida eterna. Busquemos os caminhos da fé, pois esse é o caminho da nossa salvação. Verdadeira alegria eu vou ter junto do Senhor. Verdadeira felicidade eu vou ter junto do Senhor. O resto é só ilusão. Busquemos os caminhos da fé. Até mais.